Gabinete de Segurança do Lula, que preside a ABIN, Departamento de Inteligência do Governo. O cara esqueceu que estava filmando. O cara esqueceu que estava filmando e foi abrir porta e servir água, pô, aí não dá. No mínimo falta inteligência. Esse é o padrão. Esse é o padrão dos ministros do Lula. E olha só, gente. Flávio Dino, na época, tinha tuitado que tinha assistido da janela os atos que estavam acontecendo no dia 8. Além do Flávio Dino dizendo que estava assistindo os atos do dia 8, o ministro do GSI estava no palácio, abrindo porta, facilitando acesso, abrindo caminho. E o Lula estava em São Paulo. Lula em São Paulo, escondido, tratando de outros assuntos. E no dia seguinte dos atos 8 de janeiro, o Lula já tinha um decreto, uma medida, uma ação para tomar. E aí, eles querem fazer você acreditar. Querem que você tenha fé de que eles não têm nada a ver com isso. É um exercício de fé muito grande acreditar que o Flávio Dino, que o ministro do GSI, que o Lula não tem nada a ver com os atos do dia 8 de janeiro. E aí, deve ter sido amigo dele, como o próprio Cabo Gilberto diz, como nunca nada é dele. De quem é o triplex? É do amigo dele. De quem é o sítio? É do amigo dele. Quem que fez os atos dia 8? Foi o amigo dele? Só pode. Não faz outro sentido. Porque eu fico abismado quanto que eles contam tantas mentiras e ainda tem gente que acredita. Tem gente que defende. Os caras estavam dando 60 milhões, não era isso que estavam dando? Para não assinar, para retirar a assinatura. E aí os caras acreditam que era pela democracia. Que democracia é essa, meu povo? Se você soubesse a barganha, a insistência para arrancar os nomes da CPMI, se você soubesse o quanto eles se esforçaram para que ela não abrisse no dia de... Foi duro ver Jacques Wagner, Lindenberg, Randolph tentando explicar que a sessão do Congresso do dia de ontem não abriu por causa do piso salarial da enfermagem. É muito engraçado. O pessoal deve pensar que a gente é burro, mas burro mesmo é quem esquece. O pessoal deve pensar que a gente é burro, mas burro mesmo é o cara que esqueceu que tinha uma câmera filmando tudo. Acabei de ler a matéria aqui, Caveira. Acabei de ver a matéria. A matéria aqui diz o seguinte, que o general havia dito para o Lula que aquelas câmeras tinham estragado. Cada uma. Muito obrigado. Faz o L, meu povo, faz o L. Matos, ilustres colegas parlamentares, hoje subo a essa tribuna com a preocupação com o nosso país. Desde o dia 8 de janeiro, criou-se uma narrativa do governo em responsabilizar pelos atos desastrosos de destruição do patrimônio público, invasão aos 3 poderes, de patriotas brasileiros de direita e bolsonaristas, inclusive tentando envolver o presidente Bolsonaro, que estava fora do país, e vimos algumas ações a posterior, além da narrativa, vimos outras ações muito interessantes. Por exemplo,
Nós vimos uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, afastar um governador, legitimamente eleito, empossado, e na caneta do ministro do STF, afastado. Olha, essa atribuição não é do Supremo Tribunal Federal, não, presidente. Essa atribuição constitucional, ela é do STJ. Foi atropelado todo o devido processo legal, afasta-se um governador eleito democraticamente. Isto, para mim, é um ataque à democracia. A Constituição é clara as atribuições e as responsabilidades de cada um. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode afastar o governador do Estado. Sim, o STJ, mas vai lá, em nome da defesa da democracia, se viola todo o texto constitucional e toma essas arbitrariedades. Para achar um culpado, porque tem que achar um boi de piranha, prende-se o secretário de Segurança, que nem no país estava. Aí hoje a CNN, que é outra questão que a gente tem que analisar, porque se isso é um inquérito que corre com segredo de justiça, quem vazou as imagens para a CNN hoje? Com quais interesses essas imagens foram vazadas? É uma coisa que nós temos que refletir. Será que não estão indo atrás de um novo boi de piranha? Agora, eu não sou CPI, assinei a CPI, peço só mais 30 segundos para concluir, assinei a CPI desde o início. Quem está mudando o discurso agora é o governo, que agora quer falar que é a favor da CPMI, nunca foram, agora querem ser. Ótimo, isso é bom, porque nós nunca quisemos passar a mão na cabeça do erro de ninguém. Agora, se tem omissos, e aqui já caiu o primeiro omisso, porque eu vi as imagens, o ministro, o general do GSI, serviu água aos terroristas. Água! Meu querido colega deputado, como é que pode? Ele servia água, só faltou servir cafezinho para os terroristas. E agora os vândalos estão lá, sendo bem atendidos, a porta sendo aberta, e diga-se de passagem, o ministro do GSI é o segurança número 1 dos governos Lula e Dilma. Agora vão querer jogar o coitado para boi de piranha? Será isso? Espero que não. Concluo já. Espero ver os colegas do governo defendendo este leal segurança do GSI. Porque senão vocês estão jogando ele às covas dos leões e não é característica da esquerda jogar companheiros à cova dos leões. Vocês terão que defendê-lo aqui. E explicar por que ele serviu água para terrorista, para manifestante, porque eu até agora estou sem entender. Para concluir, senhor presidente, e lhe confesso só mais 30 segundos, eu gostaria de solicitar ao eminente ministro da Suprema Corte, ministro Alexandre de Moraes, a Suprema Corte é pautada pela justiça. O símbolo da justiça é a balança. Não existe 2 pesos, 2 medidas na justiça. Se o secretário Anderson Torres está preso, este ministro do GSI também deveria estar lá. Ou, se ele quer manter o general solto, que solte o Anderson Torres, porque senão a justiça deixou de ser justiça. Muito obrigado. PL Espírito Santo, tem a palavra a excelência. Obrigado, senhor presidente. Senador Rodrigo Pacheco, faça a leitura da CPMI do dia 8 de janeiro. Repito, estamos passando vergonha aqui. Senador Rodrigo Pacheco, cumpra a sua palavra e leia a CPMI do dia 8 de janeiro. Deputado do PT aqui falando que os terroristas, se tinha terroristas lá, foi por conivência do ministro do GSI. Que esse sim, nós temos que pedir a prisão. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, estava nos Estados Unidos e o ministro Alexandre de Moraes mandou prender. Agora, nós temos que cobrar o seguinte: o ministro do GSI estava em Brasília, estava no Planalto, abrindo porta, segundo eles, para os terroristas. Segundo eles, tem uma imagem de um grupo de pessoas correndo, porque 2 seguranças estavam com extintor de incêndio, soltando fumaça neles, eles correndo. Isso é atitude terrorista? Fugindo
de 2 seguranças com extintor de incêndio. O ministro do GSI estava em Brasília e tem que ser preso, foi conivente. O ministro da Justiça, aquele mesmo que sobe local dominado pelo Comando Vermelho, estava em Brasília, sabia de tudo. O Anderson Torres é um delegado da Polícia Federal, é um policial federal que está preso, sem ter cometido crime algum, perdeu 12 quilos, está com depressão por não poder ver as filhas, é um policial federal preso, inocente, assim como diversas pessoas, centenas de pessoas que foram presas no 8 de janeiro, inocentes. Mas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu, como deputado federal, eu falo ao povo capixaba e ao povo brasileiro, não descansarei, assim como diversos deputados aqui, senadores, nós não descansaremos enquanto a verdade não aparecer. É simples, que os culpados, vou terminar, presidente, que os culpados sejam responsabilizados e os inocentes sejam soltos. É o que diz a justiça, é o que diz o devido processo legal. O ministro do GSI estava aqui, o ministro Flávio Dino estava aqui, não sabiam de nada? E o chefe deles, aquele mesmo, condenado por corrupção, também não sabia de nada? CPMI já! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.